Boa noite, pessoal. Boa noite pra mim, né? Que tô fazendo essa aula agora, que é a noite pra vocês. E às vezes quem vai escutar tá de dia, né? E hoje eu vou fazer um estilo de aula diferente. Eu tinha programado falar aqui sobre o sono e vou falar sobre isso, mas ainda não deu tempo de eu gravar, porque, como eu disse na aula passada sobre ritmo circadiano, o sono é é fundamental no processo de emagrecimento, no processo de viver mais, de saúde, de tratamento de ansiedade, depressão e um monte de coisa. Então eu acho que a gente precisa muito entender sobre o sono e conforme a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo cuidar mais, né, dessa partezinha aí do nosso corpo que é fundamental e super importante. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu tenho lido um livro já tem uns meses aí, eu acho que tem 2 meses que eu comprei esse livro. E como eu leio 3 ao mesmo tempo, eu vou lendo um capítulo por dia. E esse livro é sobre o comer, né? Muito relacionado ao nosso entendimento físico do comer. A gente comer quando a gente se baseia nos nossos sinais internos da fome, da saciedade. Então tá muito relacionado com aquele assim, atenção plena ao comer, você saber o que você tá comendo, entender esse processo, quando você deve parar. E eu concordo muito com isso, né? Principalmente porque o comer relacionado às emoções é muito forte. E às vezes a gente até no processo de emagrecimento, a gente consegue emagrecer inicialmente e usando medicação ou não, e o período de manutenção envolve muito você conhecer o teu corpo, conhecer esses sinais, você entender o que acontece dentro de você para você ter esse autocontrole. Todo mundo fala, eu não emagreço, ou eu não consigo manter o peso por falta de vontade. Às vezes é falta de conhecer, de se observar, de se perceber melhor, né? Perceber esses sinais e aí você acaba entrando novamente no ciclo vicioso de comer e engordar tudo de novo. Então, esses sinais, que eu quero falar? Esses sinais do entendimento do que é biológico, é muito legal a gente discutir aqui um pouquinho em cada aula, inclusive. Mas sobre esse livro, eu li um capítulo de segunda-feira, aliás, segunda não, ontem, no voo de volta de São Paulo para cá, e eu falei, poxa, eu vou colocar uma aula sobre esse capítulo na comunidade, e aí eu resolvi assim, eu grifei algumas coisas durante a leitura desse capítulo, e eu vou ler essas coisas e explicando essas coisas, esses itens que eu achei muito importante de colocar aqui para vocês, que é muito produtivo, tá? O capítulo a gente vai falar aqui sobre respeitar o seu corpo. Mas, doutora, peraí. Você colocou um áudio aí no grupo sobre assim, a gente não deve se aceitar obesa e tal. Não tô falando disso. Realmente, a obesidade, a gente não deve aceitar a obesidade e se esconder atrás disso e falar, bom, eu não vou atrás de melhorar, de construir a saúde, porque eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Não é isso. O respeito do corpo é você entender qual é a sua genética, da onde você veio, o que é seu de fato, como é o seu corpo de fato, como ele na constituição, né? Falando assim, genética, biologicamente mesmo, que veio do teu pai e da tua mãe. E você entender que esse corpo é assim. Não adianta você vislumbrar um tipo de corpo que não é a sua genética e você passar a vida inteira lutando para você ter um corpo que de longe, assim, nada se parece com o seu. Isso só vai gerar frustração, isso vai te deixar cansada, isso vai fazer você brigar com o teu corpo, entendeu? Então, assim, você vai fazer 1000 dietas para tentar corrigir esse corpo, enquanto, na verdade, o trabalho seria diferente. Você aceitar como ele é, melhorar algumas coisas que você pode melhorar nele através da alimentação, do exercício físico e viver mais feliz com esse corpo. Então, o sentido que eu vou falar aqui em respeitar esse corpo é mais ou menos assim. Se você usa o número 38, não adianta você ficar comprando uma calça tamanho 36,
Porque você não vai entrar no tamanho 36, certo? Ou do número de calçado, por exemplo, né? Então, se você usa 38, você vai comprar uma sandália, um sapato 36, para quê? Se o seu pé não vai diminuir. Então, você aceita aquele número e você vai fazer o quê? Tentar escolher o sapato que é melhor, tentar viver melhor com aquele pé, com aquele tamanho, tá? Então, é mais ou menos isso. Você respeita a tua genética, a tua constituição e passa a otimizar e melhorar a maneira como viver com essa genética, tá? É, Isso é muito comum. Às vezes, eu acho interessante falar aqui, porque às vezes a pessoa tá nesse mundo de buscar isso e nem tá percebendo que ela tá inserida nisso. Às vezes as redes sociais em excesso e você segue um monte de blogueiras fitness, um monte de gente de academia e você fala, poxa, ela fez isso, então eu vou fazer, eu tenho que fazer, que eu acho que isso é melhor pra mim. E nem todas as vezes isso é melhor. De fato, algumas vezes você pode se estimular com aquilo, mas uma grande maioria das vezes você vai se frustrar, porque você vai tentar fazer, você acha que aquilo também pode ser pra você e às vezes não é, tá? Aí vai gerar frustração, e aí gera o estresse, você fica deprimida, o comer emocional, aí você tenta procurar mais uma dieta para solucionar, aí você emagrece, depois você não consegue manter, e aí vira esse ciclo novamente, né? De dieta, frustração, dificuldade de manutenção, e a gente tem que virar um emagrecer, um cuidado de peso pesado, né? Eu falo que o próprio excesso de peso, ele já é pesado. A própria obesidade pesa, né? O peso na balança, isso. Então tá acima. E eu defendo sempre uma obesidade leve, que o tratamento da obesidade, que a vida com a obesidade seja de uma forma mais leve, que você consiga ir melhorando de uma forma progressiva, mas devagar, no tempo que o teu corpo vai melhorando e a tua cabeça vai acompanhando esse processo de melhora, tá? Então eu vou começar aqui os itens e aí eu vou falando conforme eu tô falando aqui pra vocês, né? A vigilância do corpo gera uma preocupação com a aparência física. Então você fica sempre preocupado com o que está externo e isso é ruim? Não é ruim, né? Então às vezes você se preocupar com o teu externo significa que você quer ter um corpo bom, forte, para você realizar as tarefas que você tem que realizar no seu dia a dia. Mas nunca entrar naquele contexto de você ter um corpo bonito externamente por conta de algo, de uma exigência da sociedade, por estar assim porque os seus amigos são assim, nada. Não esse lado, né? Então, se você se preocupar com a aparência física no sentido de você estar magro, ágil, elegante, apto para fazer o que você quer para o seu trabalho, tá? Onde você possa viver melhor, né? E vivendo melhor, com mais saúde, você vive mais, tá? É essa ideia que eu quero que vocês entendam durante tudo que eu for falar aqui. A gente constrói o teu peso baseado nisso, né? De uma forma que é individual. Por quê? Porque você é único, né? Geneticamente, você é único, é individual. Então não tem como eu massificar um peso para todo mundo. Cada um tem um peso que fica melhor para você, para sua genética, para as doenças que você tem, para as tendências das doenças que você tem, né? Para a história de vida que você levou, para o estilo de vida que você pode ter, dependendo do teu trabalho. Então tem pacientes que trabalham à noite, tem pacientes que trabalham meio período, tem pacientes que trabalham 24 horas, né? E tudo isso exige um tratamento personalizado, um tipo de alimentação e uma maneira de viver individualizada também, tá? Às vezes esse lance da aparência física, você tá travando uma guerra contra o teu corpo, e eu recebo muitos pacientes assim, em guerra com o corpo, né? Então ela quer uma coisa e parece que o corpo quer outra, e de fato o corpo vai sempre defender o peso máximo que você teve na vida, como se emagrecer fosse uma doença, você só emagrece quando você tá doente, né? E então o corpo defende isso, mas a guerra é meio que mental, né? Você precisa ter aquele corpo, o teu corpo, e
o teu corpo físico, a tua biologia não responde aquilo que você quer. Olha a luz aqui me dando trabalho. Novamente. E eu tô aqui sem meu... Pera aí, pessoal. Então, vamos lá. Isso é nítido. Culpamos o nosso corpo ao focar nas partes que consideramos imperfeitas. Isso é algo que, assim como a nossa atenção, a nossa mente sempre foca no que é ameaça, né, no pensamento que é ameaçador. Por isso os pacientes que têm síndrome do pânico ou até crises isoladas de pânico, não adianta você lutar contra aquele pensamento que é ameaçador, né? Você tem que desviar a sua atenção para outro assunto, outro pensamento que você gosta, que gera prazer. Não adianta você, em crise de pânico ou de ansiedade, ficar falando, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Não. Você fala, isso é um pensamento, ok, e é só da minha cabeça, isso não é real, e eu vou fazer o quê? Vou pensar em algo que eu gosto, numa viagem que eu vou fazer, em um projeto que eu tenho que aplicar, e aí você desvia a sua atenção. E o que eu ia falar aqui é que a gente faz isso com o nosso corpo, né? Então, quando você se arruma, ou você tá num dia normal em casa, você se olha no espelho, você nunca olha uma parte que é bonita de cara, né? Você sempre tende a olhar aquilo que você não gosta em você, que você acha que você tem que melhorar, ou o seu nariz, ou a sobrancelha, ou uma parte do corpo, ou o braço que é mais gordinho, ou a barriga que você precisa melhorar. E isso já gera uma insatisfação, porque você acha que aquela parte do corpo tá sempre exaltada, sempre em evidência, e aquela parte do corpo significa mais do que o seu contexto, do que você é, do que você tá fazendo por você, né? Então isso também é muito, muito comum, e às vezes a pessoa nem se dá conta que ela tá tendo esses pensamentos sempre, e isso fala contra você respeitar a sua genética, o seu corpo, tá? E alguns estudos mostram que quanto mais você se concentra no seu corpo e não em você, pessoa como um todo, pior você se sente em relação a você mesmo. Você sempre vai olhar pro teu defeito, e o pior você vai sentir quando você vira mais o teu corpo do que a sua cabeça, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos, tá? Isso também é bem verdade, eu concordo com esses estudos aqui. Bom, essa culpa aos nossos defeitos, dos nossos defeitos, culpa do nosso corpo, tá muito relacionado assim. Culpamos o nosso corpo pela maldade das outras pessoas. É verdade. Alguém fala alguma coisa, você pega aquilo pra você. Existe um tipo de temperamento de pessoas que faz muito isso, que é muito comum. Nós policiamos o nosso corpo para evitar os julgamentos das pessoas. Muito, eu vejo isso também, é muito frequente. Às vezes você vai almoçar, tem várias pessoas, né, até conhecidos, que você, quando tá almoçando em algum local, você se policia no que você serve no teu prato, porque tem outras pessoas olhando e vão falar que você come demais, né? Então você vê que você não olha até na hora da alimentação, você não enxerga o que o teu corpo quer, o que você gosta, né? Aquilo que pode gerar prazer dentro do que você tá escolhendo, aquilo que vai te nutrir. Você tá sempre pensando no que comer baseado no que os outros vão pensar. E isso é comum, eu quero que vocês parem e pensem sobre isso, tá? E existe o comer performático, né? Que tem a ver com isso que eu falei aqui pra vocês também. Fala muito aqui, assim, esses gurus fitness aí, né, de rede social, que insiste que você pode esculpir o seu corpo como se fosse um bloco de barro. Eu achei isso fantástico. Eu vou deixar um pouco essa iluminação para ver se carrega aqui a luz. E isso, gente, o teu corpo não é um bloco de barro, né? Eu queria muito que vocês parassem para pensar nisso.
porque às vezes a gente está tentando fazer isso com o nosso corpo. Ah, doutora, mas você é contra, por exemplo, lipoaspiração, abdominoplastia? Obviamente que não. Eu tô falando que você tem um corpo saudável e você de repente quer melhorar a tua aparência estética, pensou nisso, e faz esse procedimento, claro que eu não sou contra, né? E eu defendo e eu falo isso para algumas pacientes, que você deve fazer a cirurgia plástica quando aquilo deixa de ser muito importante para você. Você quis, você lutou, mas aquilo já não é fundamental na tua vida. Se não é fundamental, você não depende daquilo, aí eu acho que, ok, de você ir lá e fazer. É uma opinião minha a respeito disso, e minha até com o meu próprio corpo, né? E que eu acho que é bacana, porque você não pode depender da tua autoestima por conta disso, a não ser também, é importante a gente falar de todas as exceções, casos de doença relacionada. Eu tenho uma paciente que tem uma doença que faz muito tecido glandular mamário, então ela já fez 3 mamoplastias, e aí quando ela ganha peso, a mama fica muito, muito grande, e isso interfere, dá problema ortopédico, e aí, é claro, nesses casos ela precisa, porque realmente afeta a autoestima, porque ela sente muita dor, e a mama fica bem desproporcional em relação ao corpo dela, tá? Gente, se eu não ligar a luz, eu não consigo nem ler os tópicos que eu coloquei aqui do livro. Bora. Aqui fala assim, quando você analisa essas redes sociais, tá assim, se elas conseguem, eu também posso conseguir. Então você tá seguindo alguém que acorda 4 horas da manhã, que faz determinado tipo de exercício, que, sim, tem uma realidade às vezes completamente diferente da sua, e você tá ali achando que você consegue fazer exatamente aquilo, né? E aí você tenta fazer, aquilo não se enquadra pro teu tipo de corpo, pra tua coluna, pros teus horários, e você acha que você tem que entrar naquele padrão, né? E não é isso. O teu corpo é completamente diferente, você tem que parar, pensar, pode até ser que aquele exercício te estimule e seja bom pra você, mas não é o caso de 100%. Estar sempre atento a isso e não entrar em guerra com o teu corpo somente por causa disso, tá? A imagem corporal. É muito fácil os pacientes que querem emagrecer, e principalmente os obesos, os grandes obesos, ou que estão com obesidade de longa data, eles se autodepreciarem, né? Toda vez que o paciente chega lá no consultório e a gente começa a conversar e eu falo sobre isso, né? Sobre a obesidade leve, ser tratada de uma maneira mais branda, né? E eu costumo falar assim, calma, você pode comer tudo que você quiser. Doutora, tem certeza? Eu falei, sim, nesse começo sim. Eu quero que você só tente fazer boas escolhas e tente evitar aquilo que é muito, muito desnecessário. Que você pare para pensar todas as vezes que você for se alimentar. Só, porque tem muita gente que se alimenta e nem para pensar no que tá comendo. Então assim, se você conseguir parar para pensar na hora que você for comer, na escolha do teu alimento, e ver assim, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, e sempre começar nessa ordem, o que é proteína. A proteína dessa refeição aqui é o hambúrguer, a proteína vai ser o frango, beleza, a quantidade da proteína eu oriento que tem que ser sempre maior, né? E deve estar presente, se possível, em todas as refeições, inclusive nos lanches. Eu falo isso porque a maioria das minhas pacientes são mulheres que estão após os 30, 35 anos, e a gente tem uma perda muscular intensa, que acontece ali a partir dos 40, já vai acontecendo a partir dos 30, mas a partir dos 40, depois que entra na menopausa, é mais grave, né? E aí a gente precisa sempre ter proteína para nutrir esse músculo, trabalhar esse músculo para preparar o organismo, o corpo feminino para a insuficiência ovariana e para o envelhecimento. Que se esse corpo não tá preparado, a gente vai ter muito mais dificuldade de colocar ele no eixo lá na frente.
Então, quando a gente previne, é muito melhor do que remediar, né? Mas também quem está aí me ouvindo e tem 50 anos, entrou na menopausa, tá entrando na menopausa e tá com dificuldade, calma, isso é possível a gente melhorar. Sempre é possível a gente melhorar em relação à saúde, incluindo a perda de peso, tá? Mas aqui em relação à imagem, eu queria falar que existe muito uma autodepreciação por falta de aceitação desse teu corpo, da sua genética, da sua constituição. Eu já escutei muito os pacientes falarem assim, eu odeio o meu corpo, né? E vários ainda falam assim, eu odeio o meu corpo, porque o meu corpo é igual o da minha mãe, ou é igual o da minha irmã, e quando eu olho para ela eu acho aquilo muito feio, e estão assim, em guerra real mesmo, assim, com o próprio corpo, e não tem como a gente emagrecer e fazer uma manutenção e construir saúde dentro disso, né? A gente precisa desfazer, precisa achar o meio do caminho, né? Tratar essa autoestima, claro, perder o peso que é necessário, fazer essa paciente melhorar a maneira dela viver, reduzindo todos os possíveis riscos de mortalidade, risco de doença cardiovascular, e trabalhar muito o lado emocional, que às vezes chega nesse ponto de odiar o corpo do tanto que lutou contra o peso desde criança. O tanto que ela construiu, assim, parece que ela tem medo de comer, ela não confia mais no que ela vai comer, entendeu? Ela não acha, ela acha que ela sempre vai comer a mais do que o corpo dela ela sempre vai comer a mais do que o corpo dela realmente precisa, ela passa a desconectar realmente e ela não confia mais nela. E isso cansa e chega nesse ponto, né, dela odiar o corpo dela. Isso é muito ruim. Respeitar e valorizar o seu corpo é fundamental para se reconciliar com ele e com a sua genética. E às vezes nesse processo de emagrecer, essa é a parte mais difícil. Você fazer as pazes com o teu corpo, respeitar o teu corpo, ouvir o que o teu corpo quer. Nesse mundo rápido de redes sociais, a gente não tem 15 minutos, meia hora para almoçar e você almoça olhando o celular. Então você nem sente o sabor do que você tá comendo. Às vezes você nem sabe direito, se te perguntarem depois, fala, peraí, você tem que parar para pensar, analisar e talvez lembrar o que você comeu, né? E essa, às vezes, talvez seja a parte mais importante de todo o processo de construir saúde. Essa parte aqui eu achei legal também. Você não precisa gostar de todas as partes do teu corpo para respeitar, né? Respeito significa tratar com dignidade, mas também manter o propósito de atender às suas necessidades básicas. Então, respeitar significa nutri-lo, comer, tomar água, comer e sentir prazer ao comer. Muita gente, hoje mesmo, eu atendi um paciente que falou assim, mas eu vou sentir prazer, eu gostava de usar tal medicação porque eu ficava enjoada o tempo todo e aí eu não gostava de nada que eu comia. Gente, quem que falou que você não precisa sentir prazer ao comer? Isso é do ser humano, né? Nós fomos criados por Deus para quê? Sentindo prazer no alimento, tanto é que como que a gente ia atrás do alimento para nutrir, pra gente ter energia para funcionar? Tinha que gerar prazer, né? Então, quem diz que para emagrecer você não precisa sentir prazer? E mais, né? A nossa saciedade, ela vem disso, de você sentir o prazer, ficou saciado e pronto, né? Então, às vezes, se você não sentir prazer, você nem sente a saciedade de fato. E aí você fica querendo, buscando aquilo sempre. O problema não tá em sentir prazer, o problema é você buscar sempre o prazer, o conforto e pior, no alimento, né? A gente vem de uma geração que tem dificuldade de lidar com as frustrações, é uma geração mais sensível, mais frágil e que tem, por isso, né, vive com tantos transtornos psicológicos e busca muito o conforto e o ser feliz a todo momento, a qualquer custo. E aí a ideia do ser feliz, às vezes, se você não conseguiu em um lado, vem na alimentação. Então eu vou ser feliz comendo. E aí busca essa felicidade na comida. Então, às vezes, a gente aprender
a lidar com o desconforto, com o não ter, é necessário, mas a gente não precisa não sentir prazer em comer, tá? De jeito nenhum. Eu quero falar aqui sobre umas coisas legais também, deixa eu ver. O jogo da comparação. Meu Deus, isso é também diário na minha rotina. As pessoas se comparam o tempo todo. Se comparam com o marido, se comparam com a vizinha, com uma amiga que tomou um remédio, com a mãe, com a irmã, com a prima. Gente, nós estamos falando aqui do que é único, individual e o genético, que é você. Então, meu Deus, porque quando você olha pra tua vizinha e se compara só em relação à perda de peso, ela tomou tal remédio, deu certo, às vezes ela tem um risco de câncer que você não tem, né? Às vezes ela tem uma outra doença que você não tem, ela usa um outro remédio. Então, assim, para de se comparar com as outras pessoas, porque não existe essa comparação, né? Nem na velocidade que perde peso, nem na maneira como você respondeu a alguma medicação que você usou. Não existe isso. A pessoa... existe, isso eu acho importante falar, porque não dá pra você comparar uma pela genética, e dentro disso, da genética, o que acontece? Tem pessoas que têm uma genética que é favorecida mesmo, que ela é fisicamente menor, que ela já nasce com uma constituição, com uma massa magra melhor, entendeu? E onde ela sente menos fome, né? Então, assim, não se compare, porque às vezes você vai criar mais um motivo de frustração para você desistir, ou para você se desestimular do seu processo de saúde, entendeu? Esse lance da comparação também tem que cair por terra. Toda vez que isso vir na mente de vocês, quando fulano, mas fulano usou, e aí eu acho que em mim não vai dar resposta. Não tem que achar nada, sabe? Porque você é uma e a fulana é outra. Então, assim, se o teu médico que te atende acha que aquilo é importante para você, analisando, o médico que realmente trate de forma integral do teu processo de saúde, confia. Se você tem um bom vínculo com ele, confia e pronto, e acabou. E vai dar certo, né? Ou só o fato de confiar e manter as consultas regulares já dá certo, né? Já tem uma porcentagem de acerto aí no tratamento. Isso aqui é legal, né? Faça o que é melhor para você em grandes eventos. O que ele quer dizer aqui? Que às vezes chega e fala assim, eu preciso emagrecer porque eu vou viajar no final do ano. Às vezes, eu preciso emagrecer porque eu tenho um casamento da minha irmã, do meu irmão, eu tenho uma festa, é a minha formatura. E, gente, a gente tem tantos grandes eventos na vida que você não tem que se preparar para um, né? Na verdade, o dia já é um grande evento, né? O dia com a sua família já é um grande evento. E se você ficar nessa coisa de para aquela viagem e aquele outro, você tá olhando algo e tentando resolver algo agudamente. E tentando se enganar com essa resposta, com essa busca aguda, né? Que é uma coisa que tende, na maioria dos casos, a não persistir, a não durar, a não ser contínuo. E se você olhar com foco para uma meta só ali, de um casamento, você chega no casamento e fala, meu Deus, né? Eu fiz tudo isso, emagreci tudo isso, agora eu posso relaxar e viver. E eu já tive casos de paciente, do noivo e da noiva, eles fizeram acompanhamento até o casamento, realmente perderam peso. E assim, eu peço, né, normalmente pra gente... para que volte logo em seguida do casamento ou da lua de mel, para exatamente cuidar dessa fase que é mais sensível, que a tendência é que você viva uma vida nova e aí desconstrói tudo aquilo que a gente tentou construir antes. E esse paciente tinha engordado mais que o dobro do que tinha perdido em 45 dias, quase 60 dias, com o casamento, as festas do casamento e a lua de mel.
E aí acabou que ele ficou um tempo e desistiu do tratamento e tá voltando agora, faz pouco tempo. Com uma mentalidade já de tratamento diferente, porém ainda com aquele trauma de eu vou tratar e será que vai acontecer aquilo de novo? Porque toda vez que você vive isso, eu emagreci para uma meta e depois você engorda, você diminui mais o respeito e a confiança em você mesmo e no seu corpo. E aí você fala assim, ó, eu não quero usar remédio, mas cada vez mais você está dependente do remédio porque você não confia em você, entendeu? Então, encare um grande evento, o teu dia a dia, né? O dia a dia da tua família, que é isso que vale, né? Isso que traz o viver diário, que traz o sentido para nossa vida. Então, para quê, né? Emagrecer para a viagem de final de ano e não construir a sua saúde todo dia, nas escolhas que você faz, relembrando aquilo que você quer de fato, né? Às vezes a gente dá mais importância para coisas que são supérfluas e que a gente no fundo sabe, né, o que é mais importante, mas a gente passa batido. E a emoção às vezes leva ao comer, mesmo você sabendo que aquilo não é tanto mais importante. Às vezes vocês precisam relembrar isso todos os dias. E quando eu insisto em falar assim, poxa, faz uma rotina alimentar aí, escreve, anota no celular, ou anda com uma agendinha aí, tudo que você for comer você anota, é uma forma de você parar para pensar também, poxa, eu vou comer um chocolate, peraí que eu tenho que anotar. Esse tempo que você leva para anotar, deu tempo dessa vontade, né, que você teve de comer o chocolate ser transmitida lá para o teu córtex cerebral e o teu córtex racionalizar esse pensamento de comer. Entendeu? Então você come não mais relacionado somente ao desejo pelo cheiro, pela memória prévia que você tem, que você já sentiu o gostinho na boca e nada. Aí você pensa, dá tempo daquela mensagem chegar no teu córtex cerebral para que você decida com inteligência aquela atitude. Então você escrever em tudo que você for comer ajuda nisso, na interpretação e fazer você agir mais com a razão e não com a emoção. E também a gente sabe, a gente sempre acha, e isso é comprovado cientificamente também, a gente sempre acha que a gente come menos do que de fato a gente realmente comeu, tá? E, nossa, isso é muito comum. Escreve ali, desde uma fatia de queijo que você passou na cozinha e pegou, de um copo de Coca-Cola que você acha que nem valeu a pena. Na hora que você sentar à noite e olhar tudo que você comeu, você fala, realmente, aqui tem uma quantidade de calorias, às vezes não são grandes quantidades, de comida, do pedaço que você comeu, mas em calorias, aquilo não tá te deixando perder peso, e é aquilo que tá te fazendo, muitas vezes, engordar. E você fala, poxa, dava pra eu ficar sem essa balinha aqui, dava pra eu ficar sem esse chá que eu tô bem com açúcar o dia todo, né? E acha que é água, por exemplo, só porque é líquido, né? Não vai engordar, água de coco, alguma outra coisa, né? E fazer esse inventário alimentar é muito importante sempre. E vamos lá, outro aqui. Pare de atacar o seu corpo. É aterrador como somos estimulados a nos preocupar com o nosso corpo. Seja o olhar rápido, nosso reflexo na vitrine ou passar diante de um espelho. Cada pensamento depreciativo equivale a mais um prego no caixão da satisfação corporal. Então, assim, cada vez mais você se enxergar num contexto de quem você é como ser humano, né? E eu falo que hoje mesmo eu conversei bastante isso com o paciente, que nada ensina mais na vida do que a velhice, do que o envelhecer. E esse é um assunto que eu abordo muito com todos os pacientes, principalmente nas mulheres que estão ali entrando na menopausa. Porque a mulher de hoje em dia, ela aos 40 anos é uma mulher viva, né? Uma mulher que se cuida, não é mais uma vozinha como lá atrás a mulher de 45 anos era. E
de repente essa mulher já não tem a mesma elasticidade da pele, né? Já não tá com aquele corpo da maneira que você tá, o cabelo já tá começando a ficar mais ralo, né? Ou pela insuficiência estrogênica ou por outras doenças que até a diminuição mesmo, nosso corpo ele vai diminuindo a tua função no envelhecer. E ele tem o seu pico e aí ele começa a diminuir. A gente começa a ter perda óssea a partir dos 30 anos, né? Pra você ver, e ter que começar a cuidar disso. E não tem nada que ensine mais a gente olhar para as coisas que realmente importam do nosso organismo, eu não vou dizer corpo, do que a velhice. Porque quem vive só pela imagem do corpo, né? Ou como que eu vou, contemplando ou priorizando, valorizando o corporal, sofre muito no envelhecer. Desenvolve transtornos de ansiedade mesmo, e às vezes vai em busca de soluções milagrosas com hormônios e vitaminas em excesso e tratamentos faciais, corporais que acabam deformando em busca de uma perfeição ou de uma juventude que tem o seu momento, né? E eu acho que essa fase do envelhecer tem como, claro, você melhorar e se cuidar dentro do que é fisiológico, dentro do que realça a beleza, né? E não muda o teu organismo por completo. E eu acho que isso com o corpo com o rosto tem sido evidenciado bastante, mas com o corpo tem muito também, né? Essa mulher que vem mais forte, então ela precisa ter muito mais hormônio ou ter um hormônio que se compare ao hormônio masculino para entrar em equivalência de força com o homem. E a gente sabe que geneticamente o homem é mais forte, ele tem mais testosterona que a mulher, né? Ele veio para isso, para caça, né? Então a gente precisa respeitar isso, otimizar o nosso corpo, entender que essa mulher moderna, ela de fato é mais forte e aí a musculatura dela vai corresponder a isso, mas saber que existe um limite ali, né? E eu acho que o médico precisa identificar quando o paciente ultrapassa esse limite e precisa de alguma forma expor isso, né? Para o paciente, para que ele possa enxergar essa realidade, porque aquilo talvez está virando uma doença. E o que eu estava falando em relação, assim, quando você foca só no contexto corporal e você tem que se enxergar ao longo do tempo, beleza, cuidar do teu corpo para ele te servir melhor, né? Então, assim, o corpo te serve para andar, para batalhar, para fazer pro seu trabalho o seu melhor, para você pensar e conseguir ajudar mais aquelas pessoas que você precisa ajudar nos seus afazeres, no seu trabalho, que seja no dia a dia ou trabalhando fora de casa, nos seus filhos, com o seu marido. Então, o sentido de ser forte e de manter um corpo bom nisso, né? E viver mais para isso, e não você viver servindo o teu corpo, né? Você se enxergar numa amplitude, e cada vez que você envelhece, você entende, contempla melhor as outras belezas da vida, e você enxerga o teu corpo como algo que precisa servir para a tua cabeça, né? E não a tua cabeça servir as vontades do teu corpo. É mais ou menos isso que eu queria colocar. Eu acho, gente, que já deu aí 38 minutos de aula, e realmente o capítulo meio que acaba por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Às vezes no Instagram eu não consigo demonstrar muito esse lado que eu abordo no tratamento para o emagrecer, para a saúde, mas aqui eu vou colocar bastante isso, a minha maneira de tratar, de pensar, e que eu estudei anos, né? E que dá muito certo. Eu tenho muito resultado, muitos pacientes, graças a Deus. Eu consigo ajudar muitas pessoas, e eu quero ouvir vocês, o que vocês gostarem dessa aula. Se vocês realmente gostaram desse tema, coloca a experiência de vocês aí na mensagem, tá? Que eu quero escutar a história de vocês. Tchau, tchau.